Irmãos, nós estamos hoje com a última mensagem sobre o livro de Josué e nós caminhamos durante 2 meses estudando sobre tudo aquilo que aprendemos no livro de Josué sobre a peregrinação na terra. Nós louvamos a Deus que durante esse tempo nós aprendemos sobre obediência, sobre compromisso, sobre responsabilidade e agora nós estamos no último capítulo, caminhando da reflexão. O capítulo de Josué ainda segue, mas nós vamos fazer a última mensagem. É o primeiro ponto, por favor, o primeiro banner. E Josué 14, se você tiver com a sua Bíblia, do versículo 6 ao versículo 15. Nós vamos falar sobre o preço da desobediência. Depois de tudo aquilo que Josué fez e realizou, nós vemos que há um declínio na vida do povo. Nós vemos que o pecado se instala e por mais que, incrível que pareça, depois de tantos milagres Deus fazer na vida de Josué, como também do povo de Israel, ele agora entram em uma tremenda desobediência. Mas nós vamos ver no versículo 14, 16 ao 15, o momento em que Caleb pede a terra. Nós comentamos também esse texto pela manhã e diz assim: uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho de Quineu, Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, um homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. Da minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, e todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou, como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 e continuo forte como no dia em que Moisés me enviou. E ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dei-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção da terra. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenizeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra. Esse texto vai nos apresentar, como falamos pela manhã, o momento em que Caleb relembra a promessa que Deus havia feito. O povo de Israel está peregrinando para conquistar a terra prometida. Moisés morre, Josué assume a direção do povo e eles então agora estão indo em direção à terra. Deus havia dito a Israel: vai àquela terra porque eu lhe dou. Deus estava com eles na batalha. Deus estava caminhando com Israel nessa peregrinação de conquistar a terra. Problemas aconteceram. Chegando em Jericó, nós vemos a queda das muralhas, uma das histórias mais belas da Bíblia, quando as muralhas de Jericó ruem, vem a cair. Depois nós deparamos com a cidade de Ai, devido ao pecado no povo de Israel, na primeira tentativa de invadir essa terra, são derrotados, mas não pela sua força, são derrotadas porque Deus sai do meio do povo, porque havia pecado. Deus havia orientado que ninguém deveria levar nada de Jericó, mas um homem dos soldados resolveu então levar alguma coisa escondido. E eles então perderam essa batalha. Depois da punição e do reconhecimento do pecado, Deus envia Israel novamente a Ai, e então eles conquistam a terra. Israel está avançando para dentro da terra. Israel está conquistando povo a povo. Vemos mais à frente o sol parar e a lua também, diante de uma grande batalha. No início da batalha nós observamos o rio Jordão abrindo para que o povo pudesse passar. Todas essas coisas foram milagres em que Deus se manifesta no meio do povo. E tudo isso para mostrar que Deus é Deus de promessa,
Tudo isso para mostrar que Deus é Deus de realizar sonhos e projetos e que Deus é vitória quando Ele está presente nas nossas batalhas. A partir do momento em que Israel deixa a presença de Deus, se afasta de Deus e peca, ele então fica completamente à mercê das dificuldades. O último texto da palavra de Deus, ao qual quero compartilhar com você nessa noite, vai para o finalzinho do livro. No momento em que Josué agora está morto, o povo descansa da guerra, como diz o texto, e a terra descansou da guerra, mas havia algo que prevaleceu no coração do povo. Todas as vezes que Deus mandava com o povo de Israel conquistasse um povo, ele mandava destruir tudo, destruir todas as coisas, destruir os seus inimigos. Mas nesse momento, após Josué entrar na terra e dividir a terra, e dizer para eles qual tribo iria pegar, como o caso Caleb pede para si Hebrom, porque havia uma promessa no início. Ainda existia grupos fortificados dentro dessas cidades. Apesar de Israel já ter invadido a terra, ainda existia povos, resistências em algumas cidades e alguns povos. E cabia àquela tribo que foi designada para tomar aquela terra, eliminar então os seus inimigos. O que não aconteceu? O que nós observamos no texto, por exemplo, de Josué, capítulo 15, diz assim: E não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Nós vemos aí no segundo caso, Josué capítulo 16. E não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezé. E os cananeus habitavam no meio de efraimitas até o dia de hoje, porém, sendo-lhe tributados. Encontramos ainda em Josué capítulo 17. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar no meio da terra. E sucedeu que, engrossando em força, os filhos de Israel fizeram tributários os cananeus, porém não os expulsaram do meio do povo. O que nós estamos vendo aqui é que há uma desobediência acontecendo. Deus havia orientado que tanto as tribos de Manassés como as tribos de Judá deveriam exterminar os seus inimigos. Mas diante das dificuldades, eles então acomodaram, desobedeceram, preferiram fazer aliança com seus inimigos e manter os seus inimigos dentro da cidade e dentro da tribo que eles haviam conquistado. Tudo isso fica claro quando há desobediência no meio do povo. O que nós vamos ver no final do livro de Josué, entrando para o livro de Juízes, é que mais à frente os babilônios simplesmente expulsam da terra o povo de Israel. Após tanta batalha, após tanta conquista, após tanta dificuldade, mais à frente os assírios e os babilônios expulsam o povo de Israel depois de terem conquistado toda a terra. E tudo isso porque havia no meio do povo desobediência. Deus havia oferecido a eles e dito a eles que eles deveriam exterminar todos os seus inimigos. E qual foi a causa dos inimigos estarem dentro? Eram pequenos, eram fracos, eram poucos. Mas o que acontece, amados irmãos, é que o povo de Israel, com o tempo, começou a esmorecer na fé e na sua crença e na sua doutrina. Eles começaram a ser influenciados pelos povos pagãos. Eles começaram a adorar os seus deuses, eles começaram a tomar as suas mulheres como suas esposas, eles começaram a cultuar como eles cultuavam, e a presença de Deus simplesmente se afasta do meio do povo. Depois de tanta conquista, depois de tanta vitória, depois de tanta luta, uma geração à frente, eles simplesmente se corrompem e deixam com que percam todas as bênçãos que Deus havia dado a esse povo, simplesmente por causa da desobediência. Mas eu quero trazer uma aplicação para hoje ao nosso coração, que fique em nossa mente. Deus é Deus de promessa, Deus é Deus de vitória, mas cabe também a nós cumprir a nossa parte. Nós precisamos estar vivendo neste mundo, não como o povo de Israel, que luta, que trabalha, que vai à batalha para conquistar a terra na base da espada e das armas. Nós, como cristãos, peregrinamos nesse mundo e estamos caminhando para a terra prometida, onde Ele nos prometeu um novo céu e nova terra.
A questão é que nós precisamos nos manter idôneos, compromissados, fiéis, santificados com a palavra de Deus. Não podemos nos corromper com os costumes do mundo, não podemos nos corromper com ideologias, com pensamento que o mundo a todo tempo tenta nos influenciar. Porque o que acontece com o povo de Israel é exatamente isso. Eles foram influenciados, eles olharam aquele povo pequenininho que estava lá, Deus havia dito para eles, extermine no meio de vocês, tire do meio de vocês. Mas eles resolveram, não, eles são pequenininhos, nós temos o poder, temos a força, vamos ficar com eles aqui. E o tempo passou e a influência dos povos pagãos influenciaram a vida de Israel. E a glória de Deus se afasta do povo. Mas nós precisamos pensar 3 situações aqui para a nossa meditação e aplicação na nossa vida. Para que você, que é um servo de Deus, é um crente em Jesus, você está peregrinando por esse mundo, você está indo em direção ao novo céu e à nova terra, mas existem costumes, existem ideologias, existem pensamentos que todo tempo nos fazem nos afastar daquilo que Deus plantou no nosso coração. E é por isso que nós encontramos tanta gente desviada, tanta gente afastada do caminho do Senhor, tantas pessoas que não têm força e nem coragem para vir à igreja, preferem ficar em casa, preferem se afastar da igreja, preferem viver uma religiosidade isolada. O que é isso? São os costumes, são as influências que nós vivemos nos dias de hoje. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer, e pode colocar no slide, para a aplicação de hoje, é que nós temos que entender que o coração do homem é completamente corrupto. Nós somos pecadores e fracos. Nós necessitamos o tempo todo da graça de Deus para nos manter de pé. Pense comigo, Israel viu o rio Jordão se abrir para que o povo pudesse passar. O povo de Israel testemunhou as muralhas de Jericó sendo derrubadas com gritos e com cornetas. O povo de Israel testemunhou, por exemplo, os inimigos fortes e poderosos serem derrotados em nome de Deus, porque Deus estava com ele. E o que nós vemos hoje, amados irmãos, hoje nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Nós temos a Bíblia Sagrada. Nós temos a igreja, a comunhão da igreja, o aprendizado, as escrituras. Nós temos o poder da oração. Mas o nosso coração é completamente corrupto. Nós somos preguiçosos com a obra do Senhor. Nós trocamos a casa de Deus por qualquer festa. Nós trocamos a adoração ao Senhor no domingo que pertence a Ele por qualquer chuva que cai, sol que se levanta. Nós negociamos a nossa vida espiritual porque muitos já pensam que não precisam mais da igreja. E olha que foi o próprio Cristo que instituiu a igreja. Nós somos preguiçosos, nós dificultamos a obra de Deus, nós somos infiéis com os nossos dízimos e ofertas, porque gastamos o nosso dinheiro com tudo que é de consumo, comida, festas, roupas, conforto dentro de casa, com os nossos lazeres, mas nós não temos coragem, muitas vezes, de ajudar a obra missionária, de contribuir com aquele que não tem o que comer, de ajudar a igreja nos seus trabalhos, porque eu sempre, como eu digo, a igreja está de portas abertas por misericórdia. Estamos aqui, não tem patrocínio de governo, de prefeitura, de político, nada disso, e graças a Deus que nós não temos. Nós só vivemos aqui porque os irmãos são caridosos, são fiéis naquilo que fazem, e mantêm a igreja de portas abertas, com as suas contas em dia. Mas quando nós observamos a corrupção do povo de Israel, que foram influenciados por costumes, por culturas, por pensamentos, levou a glória de Deus se afastar. E eles perderam tudo do que eles tinham depois que os assírios e os babilônios expulsam da terra. E o que mais nos fere é que hoje parece que essa devoção não faz mais sentido nessa geração. As pessoas não querem ler a Bíblia, não fazem culto doméstico, não oram nas suas casas, mas querem a presença de Deus. É como se Deus fosse um garçom que você estala o dedo e ele vem correndo para te atender o que você quer. Ou quem sabe Deus é o mágico, é o Aladim da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e ele sai de dentro da lâmpada e você tem 3 pedidos a fazer. E nós esquecemos que o Deus que tem promessas é o Deus que busca no seu povo a santidade.
É o Deus que busca no seu povo compromisso. Queremos bênção, mas não queremos investir tempo na oração. Os cultos de oração são os mais vazios das nossas igrejas. Jejum e oração, talvez, tem muitos até que vivem a vida cristã e nunca fizeram. Mas parece que para hoje isso já não faz sentido, porque a geração de hoje é uma geração racionalista, é uma geração reflexiva, é uma geração que busca o porquê de tudo e esquece o que é o sobrenatural. Se fôssemos buscar entender como muralhas caem com grito e com cornetas, não temos explicação. Como Jesus andou sobre o mar, vencendo a gravidade, nós não temos como explicar. Como 5 pães e 2 peixes multiplicam e alimentam a multidão, nós não temos como explicar. Como a cura para cegos e leprosos, nós não temos como explicar. E ainda hoje esse Deus continua fazendo milagres no meio da igreja. E nós não temos como explicar. Mas o que nós precisamos entender é que o coração do homem é completamente corrupto. Nós somos levados sempre para longe de Deus. Nós somos sempre levados para aproximar do pecado, com a crítica, com a dúvida, com a pergunta, será que é isso mesmo? E nós vivemos uma geração cada vez mais sem compromisso, sem fidelidade, uma geração que se prende à internet, a um culto simplesmente online. Eu respeito até aqueles que estão doentes em casa, que não podem vir, mas trocar um momento presencial, de abraçar o irmão, de apertar a mão do irmão, por estar sentado no sofá com um copo de café, assistindo o culto, isso não entra na minha cabeça. O nosso coração é corrupto, nos leva para aquilo que é fácil. É como água, que encontra o que é mais fácil para se fazer. Segundo, o que nós aprendemos com essa passagem é que depois de tantas conquistas, se perde tudo. As alianças que Deus proíbe sempre trazem prejuízo. Fazer acordo com pessoas hipócritas, irmãos, é o grande problema. Nós vamos viver nesse mundo sempre nos relacionando com pessoas que não são cristãs, isso é normal. Nós vamos comprar, vamos vender, vamos estar convivendo no trabalho, pessoas que não têm compromisso com a nossa fé, pessoas que não vivem a nossa crença, não servem a Jesus. Isso é normal, mas fazer aliança, compromisso, julgo desigual, é a pior coisa que pode acontecer. O que acontece no meio do povo de Israel é que eles são influenciados pelos pagãos. Aquele povinho que eles deixaram poupar, o que Deus havia dito, extermine todos, eles simplesmente mantêm abraçados dentro do povo. O convívio, o relacionamento, estar junto, o que fez, contaminou o povo de Israel, ao ponto que eles começaram a tomar as suas mulheres, começaram a criar, viver a sua cultura, comer os mesmos alimentos, sacrificar ídolos. E o que nós vemos, alianças que Deus proíbe, sempre trazem prejuízo. Andar com pessoas de julgo desigual é um grande problema. Quem são os seus amigos? O que acontece na roda de conversa? Qual é o assunto lá na faculdade? Qual é o assunto do condomínio? Com quem você está convivendo e sentando à mesa? Porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A aliança que Deus proíbe é um veneno para todos nós. Muitas vezes a nossa mente, o nosso coração tem sido influenciados por pensamentos, por professores, por educadores que não têm compromisso nenhum com Deus. E agora com essa internet, a moda do YouTube, pior ainda. Gente que não vai na Bíblia, gente que não pega livro, gente que não é crítico, absorvem todo tipo de pensamento e adotam como verdade, sem fazer uma avaliação. Simplesmente estão fazendo alianças que trazem prejuízo. Cuidado com quem você anda, com quem você compartilha o seu pensamento. Você pode ser influenciado de uma forma que você não vai ver, mas quando você perceber, você já está pecando e quem sabe fazendo as mesmas coisas. Quantas vezes um cigarro não é nada demais? Um copo de cerveja não é nada demais? Um uísque numa festa entre amigos não é nada demais? E aquele nada demais passa a ser constante e constante e constante ao ponto de que o alcoolismo invade a família. Porque começou com aquilo não é nada demais. É só algo. E aí nós vamos fazendo alianças, nós vamos trazendo compromissos,
frequentando ambientes que Deus não nos permite frequentar, participando de coisas que Deus não nos chamou para participar, e nós vamos sendo corroídos de dentro para fora. A nossa fé morre, a nossa alegria morre, a nossa adoração se perde e nós perdemos o prazer de estar na casa de Deus. Quer ver algo que acontece comum quando alguém está começando a se desviar? É que ele não tem prazer em estar na casa de Deus. Ele não tem vontade de vir ao culto, está morto, é palha seca. Precisa de um avivamento no seu coração, precisa de um avivamento na sua vida. Sabe por quê? Porque já há alianças sendo feitas na sua mente que estão brotando no seu coração. O que aconteceu com Israel? Permitiu que os pagãos estivessem no meio do povo. E aquele pequeno grupo contagiou a todos. Precisamos rever as alianças, porque alianças produzem prejuízos para todos nós. Terceiro, o que nós podemos aprender com esse texto é que pequenos pecados nos levam a pecados maiores. Aquela falta de destruir o inimigo poderia ser algo pequeno para Israel. Nós somos tão grandes, são apenas um povinho que está aí. É um povinho de nada, esse povinho não vai ter nenhuma influência. Mas a verdade, a permanência deles trouxe muita dificuldade para o povo de Israel. Eles imaginaram que nada seria atingido, porque era um povo muito simples, era um povo muito pequeno. Até que o pecado invadiu o coração e corroeu. Pecados pequenos nos levam à destruição. Pensamentos maldosos, a concupiscência da carne, o adultério, começa com uma conversa. Ele começa com um olhar. Ele começa com um flerte, com algo que vai se envolvendo ao ponto de que aquilo toma uma proporção tão grande, porque achamos que isso aqui não tem nada de mais, isso aqui eu consigo controlar. Pecados pequenos que podem levar a prejuízos maiores. O pecado ele invade a nossa vida, irmãos, de uma forma que ele vai minando as nossas forças. Se você não tiver vigilância, a vaidade pode destruir você, a arrogância pode destruir você. A soberba pode destruir você quando você se acha melhor do que o outro. Quando você pensa que não precisa de conselheiros, de ajuda, tudo isso leva a gente à ruína, à destruição. O que nós aprendemos nesse texto é que depois de ter conquistado e Deus se fazer presente, destruindo muralhas, abrindo os rios, vencendo grandes inimigos, é que o coração do povo se corrompeu. E eu quero concluir nessa noite com essa palavra ao seu coração. Eu não sei como está o estado da sua vida. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei quais são as influências que têm mudado a sua cabeça. Eu não sei aquilo que tem tocado o seu coração. Eu quero falar primeiro para aqueles que estão procrastinando em obedecer a Deus. E o que é procrastinar? É deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu decido. Amanhã eu resolvo. Esperando eu não sei o que para se comprometer com a palavra, porque ele já sabe onde está o erro. Ele sabe onde está o pecado na sua vida, ele sabe o valor de Deus. Muitos estão deixando para amanhã fazer uma aliança com Deus, muitos estão retardando a presença de Deus na sua vida, porque muitas vezes o seu coração está corrompido. Eu quero dizer a você que é uma das piores coisas, é saber aquilo que Deus tem para a sua vida e você não abraçar. É a pior coisa na sua vida, reconhecer que você está errado, que você está em pecado e você não quer se arrepender. Aqueles que estão deixando para amanhã, eu quero te aconselhar, não permita que as raízes se aprofundem ainda mais. Enquanto mais a corda estiver apertada, mais a raiz estiver aprofundada no pecado, mais difícil é arrancar a árvore. Arrancar um broto, arrancar uma planta menor é muito mais fácil, mas quando ela já está enraizada, é muito mais difícil. Eu quero falar também para aqueles que estão correndo atrás do pecado. Correndo em direção ao pecado. Existem pessoas que praticam pecados imaginando que estão se escondendo de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Deus vê, Deus sabe. Eu quero falar para essas pessoas que vivem em ambientes que você não deveria participar. Ambientes que você, como cristão, não deveria frequentar. Eu quero falar com você que tem feito aliança, não com Deus, mas com o inimigo da sua vida, que veio matar, roubar e destruir.
Eu quero falar com aqueles que pensam que não é só um pouco, é só por um momento, é só por alguns minutos. Você está fazendo aliança com Satanás, você está fazendo aliança com o inimigo da sua vida, você está entregando a sua família, a sua saúde, a sua vida, a sua espiritualidade, aquilo que o Senhor quer te dar como vitória. O que nós observamos nesse texto é que depois de Deus ter conquistado a terra com Israel, ele abre mão por causa da desobediência. Deus havia dito: destrua todos, mas eles permitiram com que os pagãos vivessem. E o que nós vemos mais à frente é que os assírios e os babilônios tomam todas as bênçãos de volta do povo de Israel. Depois de tudo que o povo tinha feito e realizado, eles imaginaram, como diz o texto, e cessou a guerra. Já está tudo tranquilo, já tomamos a terra, não temos problemas nenhum, e agora vamos tocar a nossa vida. Até o ponto que, quando eles viram, eles perderam tudo que conquistaram. Esse é o maior perigo na vida de um cristão. Quando ele acha que está tudo bem, quando ele acha que está tudo certo, quando ele acha que não tem problema nenhum. Essa é a hora de despertar, porque nós vivemos uma luta espiritual. Essa série de mensagens, ela trouxe para nós um despertamento que eu estou caminhando nesse mundo, caminhando para um novo céu, uma nova terra, e nessa caminhada existem obstáculos e dificuldades para tirar a bênção que Deus prometeu para você, para a sua família, para a sua vida, para o seu futuro. Quando o nosso coração é corrompido e nós não obedecemos e simplesmente nós não queremos viver o sobrenatural de Deus, nós nos curvamos à idolatria. A idolatria da vaidade, a idolatria do descanso, a idolatria do dinheiro, a idolatria do bem-estar, do sucesso. E nós esquecemos a glória de Deus. O que aconteceu com Israel foi que depois que cessou as guerras, eles esqueceram a glória de Deus. Hoje é tempo de você sair da escuridão da vida que você está vivendo e você se aproximar da glória de Deus. Hoje é o tempo de você consertar a sua vida. Hoje é o tempo de você não permitir que o inimigo destrua aquilo que Deus está te dando. Que o inimigo venha para destruir a sua família, a sua casa, simplesmente porque você está deixando o seu coração se corromper com os desejos da carne, com os desejos do sucesso. E Deus tem chamado você a um novo céu, uma nova terra, a um novo compromisso, a uma nova dinâmica. A desobediência trouxe ao povo de Israel destruição. E infelizmente o que nós temos visto hoje são pessoas que têm esquecido a presença de Deus, têm trocado a glória de Deus por prazeres, por lazeres, por momentos de descanso. E não têm buscado, não têm orado, não têm se esforçado. E o que nós vemos é gente derrotada espiritualmente, gente derrotada financeiramente, gente derrotada na família, porque o pecado entra, destrói tudo, divórcio. Porque se esqueceram de Deus, porque acharam que não precisavam de Deus. Vendo falência nos negócios, a saúde indo embora, porque nós não precisamos de Deus. Deus, vou lá uma vez na semana, falo com ele, vou para casa, está tudo certo. Foi o que Israel pensou, nada, nós somos fortes. Esse povinho que está aí, um povo pagão, não vai ter nada. Até o ponto que a corrupção invadiu o coração do povo e eles perderam tudo que haviam conquistado. É duro, é difícil, mas nós vivemos um tempo de luta espiritual. Você está aqui hoje orando, buscando a presença de Deus, ouvindo essa palavra. Amanhã é segunda-feira, você vai para o trabalho. E provavelmente você vai encontrar problemas, dificuldades, até no trânsito. A gente que vai te aborrecer, gente que vai te magoar, gente que vai tentar puxar o teu tapete. Você vai se sentir cansado, exausto, pensando até em desistir da própria vida. Sabe por quê? Porque nós estamos numa batalha espiritual todo o tempo. O inimigo veio matar e roubar e destruir, tirar a nossa alegria, destruir a nossa família, destruir a nossa saúde, destruir a nossa vida. Enquanto nós estivermos dormindo, enquanto nós achamos que a vida espiritual é um oba-oba, enquanto nós começarmos a pensar que ser cristão é simplesmente estar na igreja e ter um nome no hall de membros, e nós não queremos nos envolver, nós não queremos trabalhar, nós não queremos buscar, nós não queremos compromisso, a nossa vida vai sendo derrotada a cada dia mais. Porque quanto mais a gente se encolhe, mais o inimigo toma conta. E infelizmente nós observamos homens e mulheres que foram poderosos na presença de Deus, mas porque se deixaram contaminar
pelas influências do mundo, pelas influências de pessoas, de ideologias. Eles perderam a visão de quem era o seu Deus e hoje estão nas trevas. Que Deus nos livre desses dias. Que Deus nos dê força para caminhar. Que Deus abra os nossos olhos espirituais para abençoar a nossa casa, a nossa família e não permitir que o diabo bote a mão nela. Abençoar os nossos filhos, mesmo quando eles estiverem dormindo. Estender a mão sobre eles e orar: Senhor, abençoe meu filho, porque Ele prometeu abençoar a nossa geração. Os filhos são herança do Senhor. Olhar para as nossas coisas, a nossa casa, o nosso negócio, o nosso trabalho, e chegar lá na segunda-feira, colocar a mão lá na porta que você vai abrir, né? Você vai levantar aquela porta, porque você vai começar mais um dia de trabalho. Não sei se a empresa é sua, se você é empregado, eu não sei. Mas eu aconselho você a entender que você está numa batalha. Coloque a mão lá no seu escritório, na escrivania que você trabalha, lá na máquina registradora, no computador que você trabalha, e agradeça a Deus o emprego que você tem. Peça a Deus que Ele te dê sabedoria, que ninguém venha tomar aquilo que o Senhor te deu. Peça para a sua empresa prosperar. Olhe para os livros que você está estudando, jovem, querendo passar nesse concurso, que é o seu sonho. Olhe para ele e pense: o inimigo não quer ver você alcançar os seus objetivos, mas Deus quer. Ele veio dar-nos vida e vida em abundância. Olhe para os seus livros, bote a mão, ore: Senhor, me dê sabedoria, me ajude a conquistar, me ajude a avançar, e o Senhor vai contigo nessa batalha. Mas você precisa entender que nós estamos vivendo uma grande guerra espiritual. Cada dia mais as pessoas se afastam de Deus, cada dia mais o evangelho é ridicularizado. Cada dia mais existe uma crítica sobre a fé cristã. E há gente que está morrendo, simplesmente sendo consumido e perdendo a sua espiritualidade. E eu quero aconselhar você: junte a sua família, ore com ela. Junte sua família na hora do almoço, na janta, não sei o tempo que você tem. Agradeça a Deus, proteja a sua casa. Peça a presença do Espírito Santo de Deus. Não deixe que nenhuma confusão chegue lá, para que você possa passar por esse tempo sabendo que o Senhor é contigo. E eu tenho a certeza que se você for nessa proposta, sabendo que seu coração é corrupto, o Senhor vai te abençoar nessa caminhada. E você vai ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio em nome de Jesus, porque essa é a palavra de Deus para o nosso coração. O povo de Israel se contaminou porque se afastou da presença de Deus. Vamos falar com o Senhor? Feche seus olhos. Se há alguém nessa noite que deseja alinhar o seu pensamento ao Senhor, voltar para a casa do Pai, reconhecer que está caminhando em caminhos tortuosos e deseja assumir um novo compromisso com Deus, essa oportunidade é sua. Onde você estiver, é só você levantar suas mãos e eu quero orar pela sua vida e Deus vai estar vendo o seu coração. Essa oportunidade é sua. Deus abençoe essa senhora. Deus abençoe, filho. Deus abençoe. Temos uma vida. Mais alguém? Mais alguém nessa noite? Nós vamos falar com o Senhor. Que o Senhor nos dê força nessa caminhada. Pai, eu quero te adorar e quero louvar o teu nome, porque o Senhor não nos deixa só. Vivemos um mundo de lutas, vivemos um luto de batalhas, e que o inimigo de nossa vida veio matar, roubar e destruir. Nós queremos abençoar nessa noite a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa. Em nome de Jesus. O Senhor tem o poder sobre a nossa casa. O Senhor tem o poder sobre os nossos filhos. O Senhor tem o poder sobre a nossa família. E que nada e nem ninguém, ó Deus, pode tocar naquilo que é tua propriedade. Nessa noite eu quero orar pelos seus filhos, os trabalhos, os negócios, o emprego. Abençoe, ó Deus. Faça prosperar. Abençoe de tal forma que eles possam reconhecer que é o Senhor que tem dado o maná do céu. Abençoe os teus filhos que buscam um emprego também, ó Deus. A saúde. Eu quero orar, ó Deus, por aqueles que estão doentes, buscando a saúde, buscando o encontro com os médicos, tratamento. Senhor, dê sabedoria, multiplica a cura, o milagre, para a honra e glória do teu nome. Iremos iniciar uma semana, e eu te peço que essa semana, Deus, seja uma semana de paz, seja uma semana de vitória, seja uma semana de realizações. E enquanto o mundo fala de guerras, fala de crise, nós falamos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nos dê, ó Deus, a certeza que o Senhor tem caminhado conosco. Abençoe o seu povo, Deus. Abençoe a tua igreja reunida nessa noite. Aqueles que estão pela internet, que não puderam vir ao culto por questões de saúde. Abençoe eles, ó Deus. Também a sua casa faça prosperar.
Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na segunda Igreja Batista em Gramacho. Os novos crentes, os novos que irão passar pelo batismo, aqueles que estão congregando, que o Senhor nos dê, ó Deus, cada dia mais o crescimento saudável, segundo a tua vontade. E nesta noite, recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que possamos ter uma semana abençoada. Todas as mães sejam abençoadas em teu nome, Senhor. Traga paz aos seus corações. Quem sabe alguma mãe chorando nesse dia, porque o seu filho está nas drogas, o seu filho está afastado. Mas dê a ela a alegria que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode trazer de volta, que o Senhor pode mudar todas as coisas. Recebe a nossa gratidão, porque Tu és um Deus que caminha conosco no deserto, nas batalhas, e que não há obstáculo para o Senhor. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém.